YouTube, minha gente, mas eu sou o professor e o show tem que continuar. Olá, meu nome é Hugo Braga e nós estamos aqui hoje para falar um pouco a respeito de regência. Regência nominal e regência verbal. A palavra regência vem do latim reges, né? Que é o rei, aquele que reina, aquele que rege. Então a regência é a relação entre palavras em que há um termo que eu chamo de regente e outro termo que é regido, né? O termo regido ele é subordinado ao termo regente, ele funciona como uma espécie de satélite, né? Ele orbita em volta do termo regido, do termo regente, perdão, e por isso vai obedecer a depender ou não do uso de uma preposição que esse termo regente pede, né? Então, regente e regido numa relação de subordinação. O termo regido vai ser o termo que vai complementar o termo regente. A regência nominal é a regência dos nomes, né? Então ela se estabelece entre os substantivos, os adjetivos e os advérbios que derivam de adjetivos, normalmente os terminados em mente, né? E aqueles termos que vão complementá-los, o complemento nominal, usualmente, né? Na relação marcada pela preposição pedida pelo nome, né? Por esse substantivo, por esse adjetivo ou advérbio, a depender do contexto. A regência verbal ocorre entre o verbo e os seus complementos, né? Tradicionalmente, quando a gente tem um verbo transitivo direto, eu não preciso de uma preposição obrigatória, posso ter em alguns casos, e quando eu tenho um verbo transitivo indireto, eu sempre vou precisar de uma preposição obrigatória, e esse termo que vai complementar o transitivo indireto vai ser chamado de objeto indireto. Mas também o uso nos verbos intransitivos de termos acessórios, né? Como os adjuntos adverbiais também pedem preposições, embora muitos autores não falem sobre isso. Então, a presença obrigatória ou não da preposição depende da transitividade verbal. É importante que a gente sempre saiba isso, né? Até para usar corretamente na hora de escrever. Então, eu coloco uma frase simples para nós começarmos aqui. No segundo quadro, eu vou falar sobre alguns casos de regência nominal. Depois a gente trata dos casos especiais de regência verbal e faz um pequeno exercício para treinarmos, né? Para vermos se conseguimos entender os casos especiais. Tudo bem? Então, é fácil gostar de crianças, mas é difícil ser responsável por elas, né? Olha aqui, eu tenho dois lugares em que eu tenho a presença de preposições, né? O de e o por, do lado de cá. Então, olha, gostar de crianças, né? Esse é um caso de regência verbal. Por quê? Porque o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Tudo bem? Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Então, o termo que vai completar, né, gostar. Ah, é fácil gostar. A pergunta natural que as pessoas fazem é do quê? De quem? Esse termo aqui vai funcionar como um objeto indireto, né? O núcleo do objeto indireto é o substantivo crianças e a gente tem a preposição para ligar esse termo ao verbo gostar. Tudo bem? Simples, né? De perceber. Mas é difícil ser responsável por elas, né? Pelas crianças. Então, responsável é um adjetivo. Não é? Então, como a gente viu aqui anteriormente, trata-se de um caso de regência nominal. Aqui a preposição por não está sendo pedida pelo verbo ser, né? Ser por elas não é o caso, ou é por elas, né? Responsável por elas. Como essa expressão aqui completa o sentido de um adjetivo, responsável por alguma coisa, ele vai funcionar como um complemento nominal. Nós já estudamos essas funções sintáticas, nós já as conhecemos. Então, aqui, mais para mostrar para você que o uso, né, das preposições pode obedecer a um verbo, isso é um caso de regência verbal, e ela pode obedecer a um nome, o que é um caso de regência nominal. Super simples, não é? Então, vamos ver um pouquinho sobre regência nominal. Só um instante. Bom, então, comentando um pouco sobre a regência nominal, né, como nós dissemos anteriormente,
ela vai acontecer com relação ao uso das preposições, complementando, né, termos de natureza substantiva, adjetivos ou advérbios que derivem de adjetivos. Então, não há muito o que ensinar, né? O nosso livro lista alguns, eu reuni alguns aqui para que a gente, né, observe, mas isso a gente adquire com a leitura e com a escrita na prática, né? Enfim, né, você pode ter admiração a ou admiração por, aversão a ou aversão por, capacidade de ou capacidade para. Perceba, normalmente eu estou falando de substantivos abstratos, né? Admiração, aversão, capacidade, conciliação, concordância, né? Dúvida. São entes abstratos que surgem a partir da ação de alguém, né? De um ser, de um outro ser. Então, né, você tem obediência a alguma coisa, ou a permissão de ou para alguma coisa, em relação com algo, ou entre algo, né? Respeito para com alguma coisa, ou respeito por alguma coisa. Então, são só alguns dos exemplos que eu estou listando aqui para que você perceba, normalmente associados a os substantivos abstratos. Isso faz a diferença. Depois, reveja a nossa aula sobre objeto indireto na comparação com o complemento nominal. Lá nós comentamos um pouco mais como isso aqui funciona, né, na relação sintática. Bom, os adjetivos da mesma forma, são muitos, né? Aqui são listados alguns, essa lista aqui não acaba, tá? No quadro que a gente coloca aqui, né? Você pode ser absolvido de alguma coisa, ou por algo, pode estar apto a ou apto para, né? Uma coisa é benéfica à outra, você pode ser curioso por algo, né? Ou digno de algo, ser favorável a algo, ou hábil em alguma coisa, né? Você pode, ou alguma coisa pode ser incompatível com outra, um exercício pode ser propício a outro, né? Então, todas essas formas aqui são adjetivos. Já os advérbios, né? Normalmente os advérbios de modo, que são aqueles que terminam com o sufixo, né? Aquela partezinha que completa a palavra, né, no seu final, com o sufixo mente, vão seguir a mesma regência dos adjetivos dos quais eles se originaram, né? De onde eles vieram. Tudo bem? Então eu coloco aqui como exemplo duas frases com o adjetivo e com o advérbio, né? As ações da polícia deveriam ser compatíveis com a reação dos abordados, né? Vamos fazer a análise sintática. Está aqui o meu verbo, né? As ações deveriam ser, né? Na verdade é uma locução verbal, né? Em que eu tenho esse verbo aqui funcionando como um verbo auxiliar e esse aqui meu verbo principal, né? Então, ações compatíveis, né? Tá o núcleo do meu sujeito aqui, ó. Isso aqui, esse termo aqui é um adjetivo que funciona como predicativo, né? Do sujeito. Compatíveis com a reação dos abordados, olha. Compatíveis com isso. Tudo isso funciona como meu complemento nominal, né? Porque está completando aqui um termo que funciona como um adjetivo. Tudo bem? Os policiais deveriam conduzir suas ações, opa, faltou um S aqui, perdão, compativelmente com as reações, né? Está aqui o sujeito, uma locução verbal de novo, né? Deveriam conduzir, verbo, né? Verbo. Aqui vai funcionar como de ligação, em função do termo que está aqui relacionado a esse. Aqui ele funciona como transitivo direto, porque o verbo principal é o verbo conduzir, né? Deveriam conduzir as ações, objeto direto, compativelmente. Então, compativelmente não está ligado a ações. Conduzir compativelmente está ligado ao verbo, né? Então, é um termo que funciona como um termo de natureza adverbial. Compativelmente com, né, as reações, da mesma forma. Esse termo aqui completa um advérbio, né? E vai funcionar também como complemento nominal. É só para a gente ver, né, como o complemento nominal pode estar relacionado com um adjetivo, aqui na função de predicativo, né, ou com um advérbio de modo, claro, na única função que ele pode assumir, a de adjunto adverbial. Então vamos ver os casos especiais agora de regência verbal. Vamos lá então falar sobre os casos de regência verbal. Ora, muitos verbos têm mais de uma regência, ou seja, admitem, né, ou não uso de preposição, às vezes de mais de uma preposição. Mas quando mudam de regência, às vezes mudam de significado. Raramente mantêm, né? Geralmente mudam esse significado. Então vamos ver aqui só alguns dos casos, né? São os casos que
mais recorrentemente nós vemos erros acontecerem. Por exemplo, o verbo assistir, né? Tanto no sentido de ver, né? Presenciar, por exemplo, a um filme, né? A um espetáculo, quanto no sentido de, né? Caber ou prestar assistência, ele vai ser usado como transitivo indireto. No sentido de prestar a assistência, existe a opção de usar como transitivo direto, mas é uma maneira de ensinar que eu utilizo e que deve ser incorporada. Se existe a opção, mas, né, das outras formas ele sempre vai ser transitivo indireto, então, né, vá no certo, né, não arrisque. Então, assistiram ao novo episódio da série, não é? Então, assistir a. Então, assistir ao filme, tudo bem? A gente fala. Ver o filme, né? Transitivo direto, o verbo é ver. Né? Mas assistir ao filme, tudo bem? E não assistir o filme. Claro que nós estamos falando sempre da gramática no uso cotidiano. Nós, muitas vezes, né, nos olvidamos aí no uso dessas preposições. Então, o direito de defesa, no uso jurídico, assiste a todos os réus. Então, a todos os réus cabe, né, se defenderem. Então, cabe a eles o direito de defesa. O direito de defesa assiste a todos os réus. Ó, a palavra masculina no plural. Então, isso aqui não é um artigo, né? Isso é uma preposição. Os bombeiros assistiram aos desabrigados, ou seja, deram assistência, prestaram assistência. Então, eu digo para você que é opcional. Os bombeiros assistiram os desabrigados. Mas aí você pode estar confundindo, né? Pode ser que o examinador ache que você queria usar o verbo ver. Então, não arrisque, use sempre, né, o verbo transitivo indireto. Assistir a alguma coisa, tanto de dar assistência, quanto no sentido de ver. Os verbos esquecer e lembrar, eles têm formas pronominais. Então, eu esqueço algo ou eu lembro alguma coisa. Então, né, vão funcionar como verbos transitivos diretos se não tiverem esse se. Se forem pronominais, você se esquece de algo, né, ou se lembra de algo. Tudo bem? Então, muito fácil, né? Usei um só período aqui para a gente ver. Espero que ela tenha esquecido a discussão, né? Então, aqui a locução verbal. Esquecido a discussão. Ó, não tem preposição. Isso aqui é o artigo de discussão. Então, funciona como transitivo direto, né? Mas, se lembrado, ó, lembrado-se do compromisso. Então, você se lembra, né, de alguma coisa. Isso aqui vai funcionar como objeto indireto, não é? Do compromisso. Vou marcar só o D aqui. Né? Aqui, objeto direto. Então, esquece e lembra algo, ou se esquece ou se lembra de alguma coisa. Tudo bem? Aspirar, no sentido de respirar, né? Aspirar o perfume, né? Ou sugar, vai ser transitivo direto. Então, aspirei o pó da sala. Alguém aspira alguma coisa, né? Isso aqui é o objeto direto, o pó da sala. Mas no sentido de pretender, desejar, né? De ser aspirante a alguma coisa, você vai usar o a, o verbo transitivo indireto. Ela aspirava ao cargo de juiz. Vamos usar uma palavra masculina aqui, ó, para você ver que o artigo está aqui e que isso aqui é a preposição a. Então, aspirava ao cargo de juiz. Tudo bem? Implicar, no sentido de acarretar, né, de ter como consequência alguma coisa, a nossa tendência é usar o em. Tá? Então, mas não é. Esse é um verbo que funciona como um verbo transitivo direto. Então, a consolidação da democracia implica participação popular, né? E não implica em. Tudo bem? Jamais use isso. Implica participação popular. Então, uma coisa implica outra e não implica em outra, né? Esse é um erro comum. Outro erro comum é com relação ao verbo preferir, quando a gente usa do que, né? O verbo você prefere uma coisa a outra. Então, ele funciona como direto, né? Você tem o objeto direto, ó, prefiro os salgados aos doces. Quer dizer que eu gosto mais de salgados do que de doces, né? Como quando a gente usa o verbo gostar, você fala gosto mais de do que, né? Como quando você faz essa comparativa, a gente tem essa tendência a usar aqui, ó. Então não use do que. Prefiro uma coisa a outra. Então prefiro salgados aos doces, né? Usei os artigos aqui e termos masculinos até para você perceber que isso é uma preposição. Visar tem o sentido de, né, de avistar ou de assinar, de dar o visto,
ou o sentido, né, igual o aspirar, de pretender, desejar, almejar a alguma coisa. Né? Então, o atirador visou o assaltante do alto do prédio, né? Mirou nele, sim. O funcionário visou o passaporte, né? Então, aqui é no sentido de assinar. O verbo funciona como transitivo, direto, né? E não tem preposição. O que tem depois é o objeto direto. Almejar, né? Os investidores visavam ao lucro. Né? Aqui no sentido de, né? Almejar, querer, desejar, colocando VTDI. O verbo funciona como transitivo indireto, né? Os investidores, sujeito, visavam ao lucro, ou seja, almejavam o lucro, né? Se você almejar, seria VTD. Tá? Eu estou colocando aqui o verbo e a transitividade na frente. Não é a transitividade do verbo, né? Desse verbo aqui. Alguém almeja alguma coisa, mas é visar nesse sentido, assume essa transitividade, tá? Só para fazer essa ressalva. Então vou apagar, a gente faz um exercício rápido e termina por hoje. Vamos lá então fazer esse exercício? Então, complete com a preposição a adaptação de um artigo, né? Às vezes definido, às vezes indefinido, se for preciso. Copie todas as frases, né? Tente observar o contexto, ver o sentido e preencher. Tudo bem? Agora que você já fez, né? Vamos lá partir para a correção. Prefiro aspirar, posição adequada, ficar aqui. Então, são dois verbos, ó, aspirar e preferir, né? Prefiro aspirar a uma posição adequada, né? Prefiro aspirar a, ou prefiro aspirar a posição adequada a ficar aqui. Pode ser a uma ou a com crase, né? Aspirar a posição ou a uma posição. Aqui eu não posso usar a crase, é só a preposição, porque tem um verbo logo a seguir, né? Que é o verbo preferir. Prefiro, né, almejar isso a aquilo, né? Aspirar a posição adequada a ficar aqui. E não do que, né? Não usa a expressão do que. Obedeça mais experientes. Obedeça aos, né? Mais experientes. Obedecer a alguém. Chegamos à cidade ao amanhecer. E não na cidade, né? Você chega a algum lugar. Tudo bem? Chegamos à cidade. Tem que ter a crase, né? Chegamos a uma cidade. Também poderia ser, né? Igual lá. Chegamos a uma cidade ao amanhecer. Sem problemas. Jona reside principal avenida. Reside em, né? Na principal avenida. Eu tenho que somar o em com o a. Jonas reside na principal avenida. Porque residir em algum lugar. Aí é fixo, né? O cargo que todos visavam foi preenchido a assistente. O cargo, outro verbo é visar, ó. A que todos visavam, né? Visavam ao cargo, almejavam ao cargo, igual lá no sentido de aspirar, né? Foi preenchido, agora com uma regência nominal, só para a gente diferenciar um pouco, pela assistente, né? Preenchido é um adjetivo, preenchido por alguém, né? Por ela. Ou pelo assistente, né? A palavra neutra aqui, pelo assistente, né? Por ele e por ela. Usei só para a gente juntar a preposição por, né? Com o artigo. Tudo bem? O desmatamento implica destruição e fome. Você diz que você errou, né? Desmatamento implica destruição e fome. Então, vazio. Não é preciso colocar nada aqui. Ontem assisti a né? Ou ao ótimo filme. Assistir a. Tudo bem? Lembrou todos os momentos felizes. Não tem o ser, então também não precisa de preposição. Alguém lembra alguma coisa. Lembrou todos os momentos felizes. Sem preposição, transitivo direto. Os paraquedistas precisaram lugar da queda. Talvez isso tenha causado uma confusão, porque alguém precisa de alguma coisa, tradicionalmente. Mas o verbo precisar pode ser no sentido de tornar preciso também, né? Então, eles marcaram exatamente o lugar. Então, os paraquedistas precisaram o lugar da queda. Não tem que usar preposição nenhuma, né? Vou colocar aqui só um artigo. Os paraquedistas precisaram o lugar da queda. Eles não precisavam do lugar, mas
marcaram, né, um lugar fixo. É esse o sentido do verbo precisar, não é de necessidade. Finalmente, ele se esqueceu, né, de desligar o fogão. Né? Você lembra algo, você esquece algo, mas você se esquece de algo, né, de alguma coisa. Então é necessário usar a preposição de. Tudo bem? Pequeno treinamento. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.